aleluia, aleluia, aleluia. Oh, levanta a tua mão aí, igreja. Adora Ele, aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos levantar o pedido de oração e vamos clamar ao Senhor. Amém? Agora eu quero trazer a você uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2, profeta Joel. E daqui a pouquinho nós vamos estar invocando o nome do Senhor, levantando para o alto o pedido de oração desta campanha. Você não está aqui por acaso, você não está aqui em vão. O Espírito Santo vai encher você. E bem-aventurado é aquele que se importa em ser cheio com o Espírito Santo. Aleluia. Livro do profeta Joel, no capítulo 2, é onde você vai abrir. Os que acharam, digam amém. Eu quero fazer a leitura do versículo 28 e 29. Joel capítulo 2, versículo 28, está escrito assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Levanta assim a sua mão e peça em oração para que o Senhor fale com a tua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus justo e poderoso, santo e verdadeiro, Deus que é digno de toda glória, poder e majestade. Senhor, aqui está o teu povo, a tua igreja se reúne para te cultuar, para te adorar. E aqui, Senhor, eu te peço, venha falar ao coração do teu povo, que não seja simplesmente o homem em sua própria sabedoria, mas que o teu Espírito tome a boca do pregador, e que todos que aqui estão, e também aqueles que nos assistem agora, e os que nos ouvem pelo rádio, sejam, Deus, edificados e abençoados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte. Enquanto aplaude, abre a boca e diga glória a Deus. Tome o teu assento e vamos prestar atenção na ministração de hoje. Amados irmãos, na antiguidade, o batismo com o Espírito Santo era para poucas pessoas, apenas os reis, os profetas, os sacerdotes recebiam o Espírito Santo. Na antiguidade, as pessoas viam os reis profetizando, viam os sacerdotes profetizando, viam algumas classes de pessoas, sabe, cheias do Espírito Santo, viam os profetas profetizando, mas elas mesmas não podiam, era restrito apenas a algumas classes de pessoas, como aqui citei. Só que o Senhor, cerca de 800 anos antes de Cristo, trouxe por meio do profeta Joel uma profecia, esta que nós acabamos de ler, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então essa promessa ao Senhor, Ele diz que o Espírito Santo não vai ser mais restrito a algumas classes de pessoas, mas será para todos, inclusive os servos
teriam direito a receber também o Espírito Santo. Esta é a promessa. E esta promessa já se cumpriu. Esta promessa veio a se cumprir no dia de Pentecoste, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cerca de 2000 anos atrás. Esta promessa, ela se cumpriu. E aí, pastor, se a promessa já se cumpriu, se a promessa que o Senhor fez em Joel já se cumpriu, dizendo que derramaria sobre todos do seu Espírito, então por que alguns ainda não são batizados? Então por que alguns ainda não receberam o Espírito Santo? Sendo que a promessa era para que todos recebessem. Sobre toda a carne o Senhor derramaria do seu Espírito. Por que alguns ainda não receberam? Aí eu vou dizer para você o motivo pelo qual alguns ainda não receberam, o motivo pelo qual alguns ainda não desfrutaram do batismo com o Espírito Santo, não foram cheios ainda do Espírito Santo, é porque, infelizmente, muitos não estão aplicando o seu coração em buscar. Lá em Atos dos Apóstolos, quando a promessa veio a se cumprir, o que estavam fazendo os discípulos? Estavam buscando, do jeitinho que o Senhor ordenou que fizessem. Em Lucas capítulo 24, o Senhor disse para eles: ficai em Jerusalém, eis que eu envio a promessa. Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então os discípulos, em obediência, eles não saíram de Jerusalém, eles ficaram em Jerusalém, eles se reuniram dentro de um cenáculo, e eles ali aplicaram o coração em buscar. Eles se reuniram e eles oraram, eles se reuniram e eles buscaram, eles não saíram dali, eles não pararam de buscar, enquanto a promessa não veio a se cumprir. E enquanto eles estavam ali reunidos, orando, buscando, o Espírito desceu sobre todos os que ali estavam, e a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo, e na mesma hora todos começaram a falar em outras línguas. Eu consigo imaginar aquela cena, eu consigo imaginar que coisa gloriosa que aconteceu naquele lugar. Eles estavam orando em uma simples oração, eles estavam orando, um de joelhos aqui, outro de joelhos ali, outro de joelhos ali atrás, e todos estavam naquela oração, naquela fé de que seriam cheios do Espírito Santo, porque assim o Senhor ordenara que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, fossem cheios do Espírito Santo. E ali eles oravam reunidos, eles clamavam reunidos, eles pediam: Senhor, a promessa, Senhor, aqui estamos nós do jeito que Tu nos mandou, parados, orando, reunidos, Senhor, a promessa. E quando menos espera, o Espírito Santo invade aquele recinto, línguas repartidas como que de fogo, tocando em cada um deles, e da medida que ia tocando em cada um deles, eles se levantavam, eles começavam a falar em outras línguas, eles começavam a profetizar, eles entravam em mistérios, alguns choravam, outros pulavam, outros sorriam, mas eles não conseguiam se conter, eram cheios de um poder, eram cheios de uma glória, eram cheios de uma unção inexplicável, incomparável. E depois daquele momento, eles começaram a pregar, e
o Espírito Santo começou a batizar outras pessoas. Eles começaram a sair pelas ruas, explicando acerca do reino, orando, e as pessoas também recebiam do Espírito Santo. Ou seja, a promessa se cumpriu, e a promessa se cumpriu porque as pessoas buscavam. Atos dos Apóstolos é o livro que fala acerca da igreja primitiva, e se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que multidões receberam o Espírito Santo. Você vai ver que multidões se encheram do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, mas todos que se encheram do Espírito Santo estavam buscando, e é necessário que hoje façamos o mesmo. O Espírito Santo está aqui, Ele quer batizar. Pastor, se Ele quer, por que Ele não batiza? Sabe por quê? Porque Ele procura aqueles que de fato demonstram um interesse, aqueles que de fato demonstram um interesse. Se o Espírito Santo vê que a pessoa realmente deseja ser cheio por Ele, se o Espírito Santo vê que uma pessoa realmente se quebranta e se dobra em clamor, em súplica, para que Ele venha lhe encher, lhe batizar, eu garanto para você, quando Ele encontra uma pessoa assim, um coração assim, Ele derrama a sua unção, Ele batiza, Ele reveste com seu poder. Mas o detalhe é: cadê essa pessoa? Onde está essa pessoa? Onde está essa pessoa que hoje ela vem à igreja com o coração rasgado, se inclina diante do Senhor e não vem pedindo outra coisa, nem pensando em outra coisa, a não ser em ser cheia do Espírito Santo? Onde está essa pessoa? Escuta bem, eu vejo pessoas que chegam tão decididas, tão dispostas, tão cheias de fé, tão cheias de ousadia, dobram os seus joelhos e clamam com veemência para que o Senhor visite aquele filho, para que o Senhor o tire daquelas drogas, daquele mundo terrível, corrupto. E aí o Senhor atende. A pessoa faz uma campanha, e em toda a campanha ela vem desse jeito, um coração cheio de ousadia, e chega e apresenta aquele filho, e com ousadia clama e diz: Senhor, vai lá, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, resgata, salva ele, Senhor. E a pessoa em toda a campanha com ousadia, determinação, usa a sua fé, e aí ela recebe essa graça. Com pouco está no altar dando testemunho. Pois é, se nós fizermos assim também, para nos enchermos do Espírito Santo, você acha que nós não vamos receber? Eu já vi tantas pessoas chegarem na igreja enfermas, pessoas até desenganadas pela medicina. Hoje mesmo eu conversava com uma senhora que foi acometida pelo câncer, e os médicos disseram que não tinha mais jeito. Os médicos disseram que não tinha mais o que fazer. E aí ela disse que se prostrou diante do Senhor, usou a sua fé, começou a clamar, e está aí, curada. E eu pergunto, se hoje o crente fizer isso para se encher do Espírito Santo, usar a sua fé desta mesma forma, com toda essa determinação, será que ele não vai receber? O detalhe é porque hoje, amados irmãos, as pessoas já não veem mais o batismo no Espírito Santo como uma coisa necessária, como uma coisa fundamental, como uma coisa que realmente precisa acontecer.
A partir do momento que o homem ele começar a visualizar o Espírito Santo desta forma, a partir do momento que a igreja começar a visualizar o batismo no Espírito Santo dessa forma, eu necessito, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou sobreviver espiritualmente falando. Eu necessito receber o Espírito Santo, eu necessito de me revestir com o poder do alto. No momento em que a pessoa realmente começar a visualizar, a pensar dessa forma, aí sim, aí a sua busca vai ser sincera, e aí o Espírito Santo de fato vai batizar e vai encher o seu povo. É porque quando se fala de buscar por uma cura, a vida da pessoa está em jogo. Ou é curado ou não é, ou é curado ou morre. Aí a pessoa ela se derrama, ela chora, ela clama, ela usa fé, ela busca com intensidade. Mas se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu não vou morrer mesmo. Aí não tem aquela dedicação, aquele empenho. Aí não tem aquela busca sincera, como deveria ser. A partir do momento que houver essa busca sincera, o Espírito Santo ele vai batizar, ele vai encher. Você pode reparar que quando começamos a orar para nos encher com o Espírito Santo, muitas pessoas quase que não abrem a sua boca. Sabe, é aquela oração mais ou menos. É aquela oração, se der certo tudo bem, se não der também tudo bem. Não é aquela oração fervorosa de quem realmente está necessitado de receber de Deus. E a Bíblia fala a respeito disso. Você quer ver uma coisa? Lucas, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Que coisa linda, Lucas capítulo 11, versículo 9. Veja o que diz o Senhor Jesus. Veja o que fala o Senhor Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 9. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Diga: aquele que pede, recebe. E quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não é o que eu estava falando? Se Deus vê você pedindo o Espírito Santo, assim como você pede a cura, se Deus vê você pedindo o Espírito Santo, assim como você pede a condição para pagar suas dívidas, se Deus vê você pedindo o Espírito Santo, assim como você pede pela salvação daquele filho, se Deus vê você realmente abrindo o teu coração, se derramando, clamando e com intensidade, buscando o Espírito Santo, será que Ele não vai dar? Jesus diz que sim. Pois se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O que está faltando é o desejo intenso. O que está faltando é realmente aquela vontade, aquele desejo intenso, que faz o homem se prostrar, que faz o homem colocar o rosto no pó, que faz o homem chorar,
que faz o homem usar a sua fé com sinceridade. O que está faltando hoje é esse desejo intenso, que faz o homem na madrugada se levantar. Ei, escuta, eu vou falar de mim, não de outros, mas de mim. Certa vez, eu estava com algo estranho no meu corpo. Eu estava sentindo algo estranho, ninguém soube, nem minha esposa, mas eu estava sentindo algo estranho, e aquilo me preocupou muito. Não, eu não fui em médico, eu estava sentindo um sintoma estranho, e aí eu fui dar uma pesquisadazinha sobre o que eu estava sentindo na internet, e aí eu vim entender que poderia ser algo sério, mas eu não falei para ninguém, fiquei na minha. Só que eu entrei num propósito sério com o Senhor. Na madrugada eu comecei a me levantar, a me prostrar, a colocar o rosto no pó, e comecei a clamar, de verdade, com intensidade. Eu não me preocupava com a hora que passava, eu estava com o rosto no pó na madrugada, clamando. Meu irmão, não demorou, e aquele sintoma que eu sentia acabou. Ei, escuta, se o crente fizer a mesma coisa, em prol do derramamento do Espírito Santo na sua vida, ele não vai ser cheio. A questão é porque quando se trata de uma cura, a vida está em jogo, a pessoa se derrama mesmo. Quando se trata de uma porta de emprego, a pessoa está atormentada com as dívidas e necessitada de recursos financeiros, então ela se prostra mesmo, ela chora, ela rasga o coração na presença do Senhor. Agora, como se trata do Espírito Santo, se eu receber, tudo bem, se eu não receber, também fica do mesmo jeito, eu continuo a minha mesma vida. Se eu não receber, eu não vou morrer mesmo. Pois é, essa visão é o que impede do Espírito Santo encher o seu povo. Essa visão é o que impede das pessoas receberem o batismo e os dons espirituais, irmão. Nós temos que compreender que somos necessitados. Olha para quem está ao teu lado e diga: tu é necessitado do Espírito Santo. Talvez tu não perceba, mas tu é necessitado. Talvez tu não perceba, mas tu é necessitado. Por que que o Senhor fez questão de dizer: ficai em Jerusalém? Está aqui, vamos Lucas, tu está em Lucas, tua Bíblia está aberta em Lucas. Passe algumas páginas, vá para o capítulo 24. Vá para o capítulo 24 de Lucas. Aleluia. Versículo 49. Veja o que o Senhor Jesus fala. Aqui ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Aqui o Senhor já ia se ausentar do meio dos discípulos. E antes de ele se ausentar dos discípulos, veja o que ele fala: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Essa promessa é aquela de Joel 2, o derramamento do Espírito Santo. Aí em seguida ele diz: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui Jesus ele fez questão de dizer: eu envio a promessa de meu Pai sobre vós. Ficai porém em Jerusalém, reúnam-se lá, fiquem lá até que sejais revestidos, até que recebam o cumprimento dessa promessa. Por que que Jesus fez questão de enfatizar isso? Porque Jesus sabia que eles eram necessitados. Ora, quem era Pedro antes de receber o batismo com o Espírito Santo? Era aquele que não controlava seus impulsos, pegava a faca, cortava a orelha do soldado. Quem era Pedro antes de receber o Espírito Santo?
era aquele que não tinha discernimento. Não, de modo algum o Senhor vai lavar meus pés. Se eu não lavar, Pedro, o negócio complica. Tu não vai ter parte comigo. Senhor, lava os pés, as mãos, a cabeça. Quem era Pedro antes de receber o Espírito Santo? Era aquele inconstante que uma hora dizia: Senhor, eu estarei contigo até a morte. Se preciso for, morrerei contigo, mas não te deixarei. E não passava muito tempo, lá estava Pedro dizendo: não, nem conheço esse Jesus. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, como que era Pedro? Ousado. Ele pregava acerca do reino dos céus, e os fariseus queriam lhe prender e ameaçava, dizendo que parasse de falar de Jesus, se não parasse morreria. Aí ele dizia assim: mais me importa obedecer a Deus do que aos homens, e continuava ousadamente pregando acerca do reino dos céus. Então, amados irmãos, isso serve para nós hoje. O homem, antes de receber o Espírito Santo, ele é tímido, ele é acanhado. Ele vê uma pessoa ali na rua, e aquela pessoa de repente cai possessa, ele não tem coragem de ir lá e impor a mão para orar. Ele é acanhado, ele é tímido. Ele vai andando em um lugar e ele passa por alguém, e aquela pessoa está necessitada de uma palavra, mas ele não abre a sua boca para dizer pelo menos Jesus te ama, porque ele é acanhado, ele é tímido. Mas quando recebe o Espírito Santo, ele anda olhando para um lado e para o outro para ver se tem alguém precisando de uma oração. Quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele não apenas diz Jesus te ama, ele começa a pregar e convence, cheio da graça, aquela pessoa a que se entregue a Jesus. O homem cheio do Espírito Santo, ele é ousado, ele é ousado, ele é cheio de coragem, ele é determinado. O homem cheio do Espírito Santo, ele não tem medo das ameaças. As pessoas mandam ele parar de pregar, ele não para. As pessoas dizem assim: se tu não parar de falar de Jesus, tu vai ser expulso dessa empresa. Ele diz: se eu for expulso daqui, Deus abre outra porta para mim. Mas ele não se cala. O homem cheio do Espírito Santo, ele é diferente, irmão, e é assim que nós temos que ser. Mas para sermos, nós temos que buscar ter no coração um desejo intenso de receber e de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Olha para quem está ao teu lado e diga: tu realmente deseja ser batizado? Tu realmente quer ser batizado? Escuta, externa esse desejo, externa essa vontade. Coloque na tua agenda isto em primeiro lugar, em ordem de prioridade. Prioriza isso, busca isso. Na tua casa, se inclina, abre o teu coração, pede ao Espírito Santo para te batizar, para te encher. Mostra para Ele que realmente tu deseja ter a presença dEle em ti. Mostra para Ele que de fato e verdade tu deseja receber o seu batismo. Mostra para Ele. Amém, pessoal? Você está disposto a fazer isso? De verdade? De verdade mesmo? Voltemos, aliás, vamos para Atos dos Apóstolos. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Lucas 24, lemos Jesus dando uma ordem: enviarei a promessa de meu Pai, ficai porém em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí eles vão lá
e cumpre direitinho aquela ordenança de Jesus Cristo. Reunidos, orando, clamando, invocando. Aí, no capítulo 2 e versículo 1, nós vemos o que acontece. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Eles foram cheios, eles receberam o Espírito Santo, e já começam de cara a ter experiências que nunca tiveram antes. E olhe que eles estavam com Jesus por 3 anos e 6 meses, andando com Jesus, acompanhados por Jesus, mas agora, com a descida do Espírito Santo na vida deles, eles têm experiências que nunca tiveram antes, mesmo tendo estado com Jesus por 3 anos e 6 meses. Antes eles nunca tinham falado em línguas estranhas. Agora eles estão falando em línguas estranhas. Agora eles estão cheios do poder. Agora eles estão sentindo uma unção gloriosa. Enquanto eles estavam com Jesus, quando precisavam de algo, Jesus estava ali, Jesus servia. Era um imposto, Jesus fazia vir o recurso para pagar o imposto da boca de um peixe. Era o vinho que acabava em pleno casamento, Jesus ia lá e transformava a água no vinho. Era um perigo em pleno mar, uma tempestade a ponto de naufragar aquela embarcagem, e aí eles iam lá em Jesus e acordar Jesus ela acalmava aquela tempestade, sabe? Eles estavam com Jesus, eles recebiam do poder, eles viam o poder, eles na hora que necessitavam, tocavam em Jesus, chamavam por Jesus, e o poder operava em prol da vida deles. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, o poder estava dentro. Eles não apenas viam, eles sentiam dentro de si o poder. E é isso que o Senhor quer que a igreja sinta hoje, irmãos. Você não é apenas para ver o poder de Deus operando, você é para ter o poder de Deus dentro de ti. Você não é apenas para ver e se emocionar com as pessoas falando em línguas estranhas e marchando. Não, você é para viver isso. E o Espírito Santo está disponível para todos. Quem quer. Não precisa pagar promessa, subir escadarias de joelho, nem tampouco colocar uma oferta volumosa dentro de um envelope, porque o dom do Espírito Santo não se pode comprar. O preço é só você rasgar o teu coração, se humilhar, descer na presença do Senhor, abrir a tua boca e com humildade e sinceridade dizer: Senhor, eu quero, eu preciso, eu sou um necessitado
jato do Espírito Santo. Eu quero que Ele habite em mim. Eu quero que Ele me batize. Eu quero que Ele me encha com a sua presença. Eu quero ser um portador do Espírito Santo. Eu quero ser um recipiente do Espírito Santo. Eu quero ser um vaso e quero que Ele esteja dentro deste vaso. Eu quero que o Espírito Santo esteja dentro em mim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém? Mas é necessário, de fato e verdade, nos prostrarmos para buscar. Amém, pessoal? E se você está disposta a fazer isto para receber o Espírito Santo, então coloque-se de pé agora.